Bom dia, amados irmãos. Vamos iniciar a nossa escola bíblica.
irmãos conhecem essa música? Quem nunca ouviu essa música? Nunca ouviram? Nunca ouviram? Gente, depois eu vou passar para vocês uma playlist. Essa música é de uma banda, né? Palavra Antiga. Essa música é de 2008, que ela foi gravada, né? Até hoje, assim, não é muito tocada nas igrejas porque não é muito estilo deles, assim, né? Mas ela é muito conhecida em alguns segmentos, né? E eles têm um estilo mais alternativo. E nessa música, o que chama a atenção de vocês, assim, né, na letra dessa música? Vocês conseguiram pegar, assim, o tema principal? Eu sou o templo, Deus, ele habita em mim, né? Então, ele foca bastante a letra nesse aspecto, né? Que Deus, ele habita dentro dele, né? Ele, inclusive, fala sobre que ele não habita em templos feitos por mãos, né? Então, há textos bíblicos que falam sobre isso também. O tema da nossa lição hoje é: o Espírito habita em mim ou em nós? Né? E aí eu vou, mais uma vez, fazer aqui uma provocação, que é o seguinte: os irmãos... uma outra pergunta. Quem aqui, essa pergunta é importante, quem aqui está lendo os PDFs que a gente está jogando lá no grupo? Quem está aí conseguindo pegar? Puxar a orelha de vocês, hein? Fazer o papel do professor, professor chato. Passar dever de casa, hein? Esses textos, eles são auxiliares, né? Para a gente poder... A ideia aqui não é a gente ficar lendo, né, o texto que a gente publicou lá, a ideia é mais que os irmãos possam ter ali uma base da nossa inspiração. E um ponto importante, que às vezes passa batido, a gente não... Todas as lições são autorais, né? As lições, elas são feitas pela nossa equipe aqui da Escola Bíblica, né? Então, assim, isso tem um valor, eu particularmente dou um valor muito grande para isso, assim, porque às vezes a gente vai lá, compra uma revista, tem seu valor também, mas a gente tem uma galera muito boa aqui produzindo conteúdo, tá? Então, essas lições, todas elas, desde a primeira série, todas elas foram produzidas aqui pela equipe. Então, valorizem isso, é muito bom, isso é muito importante. E essa série, ela é diferente das outras, a gente inicia sempre com uma pergunta, né? Então, a gente mudou um pouco o estilo, então vocês vão perceber que todas as lições, elas têm uma pergunta. E o objetivo nosso aqui é responder essa pergunta. Até o final da lição, a gente vai tentar encontrar uma resposta. A conclusão tem que ser a pergunta. E a gente vai desenvolvendo, vai conversando, mas a gente tem que responder essa pergunta. Mas eu quero começar provocando sobre essa pergunta. Eu queria fazer aqui uma enquete aqui com vocês. Quem aqui acha ou acredita que o Espírito de Deus, ele só habita em cada um de nós? Porque o texto, ele diz, o Espírito de Deus, ele habita em mim ou em nós? Ele joga, né? Ele coloca aqui uma... Quem acredita que ele só habita em cada um de nós? Assim, não tem o nós, só tem o mim. Ele só habita em mim. Vou corrigir aqui, senão não fica confuso. Ele só habita em mim, não habita em nós, só habita em mim. Individualmente, obrigado. Quem é que acha que o Espírito de Deus só habita em nós? Ele não habita individualmente em mim. Daqui a pouco eu tô meio índio aqui, né? Eu vou te dar o microfone, porque a gente está gravando ali. Eu creio que ele habita em mim, tá? Ele também pode habitar em nós? Sim, ele pode habitar em nós. Desde o momento que eu busque, que eu procure, né? Que eu vá de encontro à presença do Espírito, que eu busque isso na minha vida. Então, se eu busco, ele habita em mim. Se nós buscamos, no meu ponto de vista, ele vai habitar em cada um. Mais alguém quer falar? Não? Então, vamos ver se até o final a gente encontra uma resposta. Não vou responder agora não, senão a gente não desenvolve. Mas, existe uma preocupação sobre isso? Existe. Me questionaram muito por que a gente trouxe esse tema, né? Antes de vir aqui para a IBBI,
eu já conheci o pastor Bruno. Né? Eu já conheci o pastor Bruno de outros rolês. Aí, a gente já tinha uma certa amizade. E eu estava numa época que eu estava, assim, muito curioso, né? E aí eu ouvi uma mensagem de um pastor que eu até gosto muito dele, admiro muito ele, que ele apresenta, que ele estava falando sobre isso. E aí eu fiquei com muita dúvida na época, e eu mandei uma pergunta para o pastor Bruno na época, falei, pastor, me tira essa dúvida. E a pergunta era exatamente essa. E a resposta que ele me trouxe é exatamente a conclusão que a gente vai trazer aqui. Mas qual foi a questão na época? Na época, era uma época assim, tipo anos 2000 e alguma coisa. E a gente estava, a nossa comunidade cristã estava discutindo muito a coisa do tipo, pode tatuagem, não pode? Pode isso, sabe? Aquele pode, não pode. E nessa brincadeira, um dos argumentos era que o nosso corpo é templo do Espírito Santo. E se o nosso corpo é templo do Espírito Santo, então a gente não pode fazer tatuagem, não pode botar piercing, não pode botar nada. Entende? O argumento era esse. E eu fiquei assim, eu era muito jovem, assim, gente, isso não tá estranho. Eu achei estranho. Até porque eu conheci um pouco da cultura da época. E assim, as mulheres se adornavam com vários itens, né? Então, tipo, não fazia muito sentido para mim. E aí eu perguntei, o pastor ele me deu, então essa resposta a gente vai desenvolver ela hoje. Mas o objetivo dessa aula não é responder se pode ou não pode usar tatuagem. Pelo amor de Deus, não vamos para essa linha. Mas a questão é, o que significa esse templo do Espírito Santo? É isso que a gente quer discutir. Tranquilo? E, para essa discussão, eu quero convidá-los aí a abrir a Bíblia, no texto de Romanos, capítulo 8. Aí eu vou pedir o seguinte, abre aí em Romanos 8, versículo 9, e outro abre em 1 Coríntios 3,16. Romanos 8, versículo 9. Quem for ler aí, me dá um sinal. Isso, pega aí. Entretanto, vocês não estão sob o domínio da carne, mas do Espírito. Se de fato o Espírito de Deus habita em vocês, e se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. 1 Coríntios 3,16. Não sabeis que sois santuários de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Muito bom. Veja que quando a gente lê rápido, né, parece que eles estão falando sempre da mesma coisa, né? Mas percebam que às vezes ele individualiza alguns textos, a gente vai perceber que às vezes há uma individualização e às vezes não, há um coletivo. Mas qual é o ponto? O ponto é que quando ele escreve para Coríntios, a igreja de Coríntios, há uma confusão sobre o fenômeno do Pentecoste. Então a igreja ali viveu aquela experiência, aquelas pessoas viveram uma experiência do derramar do Espírito, né? Teve lá o Pentecoste, então aquela igreja recebe Paulo, aquela igreja se desenvolve e eles estão... há uma certa confusão na igreja em relação a isso. Então, ele vai fazer algumas advertências sobre o que o Espírito de Deus está fazendo naquela comunidade, para que eles pudessem fazer alguns ajustes. Porque imagina que na nossa celebração, né, hoje à noite tem celebração às 6 horas, né? Imagina a gente começar às 6 e de repente o Ministério Louvor está cantando, aí alguém está pregando, aí o outro está profetizando, e aí tudo ao mesmo tempo, tipo, não seria uma confusão? Né? Seria uma grande confusão. E também tinha um outro problema que, imagina, o Fábio, ele tem o dom da cura, né? E eu tenho o dom do serviço, aí eu vou pensar, poxa, Deus abençoou mais o Fábio do que eu, né? Me deu uma bandeja e deu para o Fábio a cura. Por quê? Então, eles tinham essa ideia de que alguns dons tinham mais valor do que outros, sabe?
E aí Paulo, ele vai tentar harmonizar isso. Ele vai tentar disciplinar a igreja em relação a isso. E esse tema é muito relevante até os dias de hoje. Porque até os dias de hoje existe essa ideia de um dom ser mais importante do que outro, de como que esse Espírito ele se manifesta. E aí, o primeiro ponto que eu quero trabalhar com os irmãos é o seguinte: como acontece a habitação do Espírito? Então, a habitação do Espírito é uma ação pela qual Deus toma residência permanente no corpo do crente. Tá? Então, no dia que a gente aceitou Jesus como Senhor e Salvador, né, o Espírito de Deus ele habitou em nós. Amém? A gente vai ver qual é o efeito disso mais na frente, dessa lição. Mas isso é um fato, isso acontece. Isso já responde um monte de questões nossas. Questões sobre salvação, se perde ou não perde. Eu lembro de uma época que tinha um debate sobre se um cristão podia ficar endemoniado, né? E aí eu lembro de que uma resposta muito interessante é como que o Espírito de Deus, ele permitiria um espírito maligno entrar num lugar onde ele já habitou, né? O autor dessa música que eu coloquei, ele fala uma coisa bem legal, né? Ele fala que ele pede para que esse Espírito de Deus, pede para que Deus ele coloque as coisas no lugar. Percebam que tem um monte de fenômenos e um monte de elementos que envolve essa habitação. Imagina você na sua casa e de repente alguém passa a morar na sua casa junto contigo. Como que seria isso? Seria imperceptível? Você acorda de manhã, fazer um café, a pessoa senta na sua cadeira, pega no seu controle remoto, né? Aí você, não, o sol está batendo nessa janela, está me atrapalhando. Aí vai e muda o sofá do lugar, percebem? Não é algo perceptível que tem alguém ali mexendo em tudo? Isso é confortável? Não é, né? Nunca é confortável. Então, às vezes, a gente fala assim, a gente convida, né, o Espírito para morar. Tem uma música uma música que ficou muito famosa aí no pagode até, que é Vem Morar na Minha Casa, né? Como é que é a música? Eu esqueci a letra. Entra na minha casa. Né? A gente, às vezes, fala umas coisas assim, mas a gente não percebe o impacto que isso vai ter. Né? Você convida alguém para morar na tua casa, cara, vai mudar alguma coisa. Né? A sua intimidade, o que você chama de seu espaço íntimo, vai mudar. Então, esse Espírito, ele vem. E antes, não era assim. Então, a gente já, até em lições anteriores, nós vimos que, no Antigo Testamento, o Espírito de Deus, ele vinha, ungia, né? E ele tinha uma atuação muito específica, mas ele não habitava nas pessoas naquela época. Então, o rei, ele era ungido, o rei, né? Tem até um texto de Saul que eu gosto muito de usá-lo como referência, porque ele é ungido rei, a contra vontade de Deus, né? Que Deus não queria que Israel tivesse, mas ele, e ele libera o Espírito a Saul, e Saul ele é abençoado. Né? Tem um texto muito legal assim, sobre esse momento, né? Foi um momento de êxtase, né? Não sei se vocês não lembram desse momento. Saul estava lá na casa dele, né? Cuidando das ovelhas do pai, e foi uma coisa assim, interessante, misteriosa, porque o rebanho se perde, né? Não sei se vocês lembram desse texto, ele se perde, e aí o pai manda ele ir atrás das ovelhas que se perderam, né? do pasto lá que se perdeu, e aí ele vai, e aí ele chega numa cidade, chega lá, ele se apresenta, e quando ele chega lá, já tem um movimento acontecendo lá para ungí-lo. Né? Interessantíssimo. E aí ele vai até um certo lugar onde está acontecendo, alguns profetas estão falando, né, louvando. O texto fala que eles estavam louvando, cantando louvores, e o Espírito eles estão em êxtase, e quando ele chega ali, ele é tomado por aquele êxtase, né? E o Espírito de Deus, ele o abençoa. Então é uma coisa assim misteriosa, mas real. Mas quando ele desobedece, quando ele faz aquilo que desagrada a Deus, o que acontece?
ele perde o espírito, né, esse espírito que está ali para abençoar, ele perde. E passa a habitar nele um espírito maligno, né? O texto fala isso. Então, essa coisa sazonal, ela é comum nos profetas, né, nos ungidos. E aqui, não. Aqui a gente está falando de um habitat permanente. Tá? Então, você que recebeu o Espírito de Deus, saiba que é para sempre. Tá? Não tem jeito. E aí, a gente... o apóstolo Paulo, ele escreveu o seguinte: acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário, lembra que eu falei no início? Que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, ao qual tendes da parte de Deus e que não sois de vós mesmos, porque foram comprados por preço. Agora, pois, glorificai a Deus o vosso corpo. Irmãos, a gente está falando aqui de um Espírito, que o apóstolo Paulo vai falar no outro texto, que o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus é o que habita em vós. Às vezes eu fico assim, pensando no quanto a gente fala sobre essa questão né, de ter o Espírito, de ser movido pelo Espírito, e do quando a gente realmente está consciente do que a gente está falando. Né? E quando ele fala, né, quando ele traz à memória o que esse Espírito já fez, parece que vai trazendo no nosso coração um pouco mais de temor. Não sei se com os irmãos é o mesmo. Imagina, o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus. Né? É muito forte isso, né? O mesmo Espírito que ressuscitou Jesus, o mesmo Espírito que estava lá, é o que habita em vós, o mesmo. Né? E aí essa mente um pouco mais científica fica pensando, como que esse mesmo Espírito habita em corpos diferentes? Né? E como que é possível haver aqui alguma comunhão sem esse Espírito? Como seria possível essa igreja estar em comunhão sem o Espírito? A gente começa a entender ou a interpretar fatos contemporâneos, dos movimentos da nossa e de qualquer igreja. Porque se a gente crê, de fato, que esse é um Espírito, que é o mesmo Espírito do Pai, é o mesmo que habita, né, que conduziu Jesus ao deserto, aquele mesmo Espírito que a gente... Ele não pode ser um Espírito confuso. Ele não pode colocar no Eduardo uma mensagem diferente do que ele coloca na minha, e de forma diferente até pode, mas não de forma a criar uma confusão entre a nossa relação. Uma contradição. Então, é o mesmo Espírito que habita no pastor, né? O mesmo que habita na liderança, é o mesmo que habita em qualquer pessoa que aceita Jesus. Então, é o mesmo. Ou seja, está disponível a todos esse mesmo Espírito. Aí você, de repente, pensa assim, tem algo que eu preciso, né? Deixa eu reformular aqui a minha questão. Às vezes a gente empodera pessoas e a gente acha que o poder está na pessoa, entende? Sendo que o poder que empodera aquela pessoa é o mesmo que está disponível para você. É isso que eu queria dizer. Entenderam? Então, graças a Jesus, e isso é importante, é que Jesus, ele é o marco que estabelece esse novo relacionamento. Jesus, ele inova, ele traz até nós essa possibilidade, que antes não era, de poder ter esse Espírito conosco. Tranquilo até aqui? Então, ele é o agente da nossa salvação, ok? Né? A gente falou aqui, que o Espírito de Deus habita naqueles que são salvos. Quem não é salvo, não tem o Espírito. Quem não tem o Espírito não é salvo. Amém? É forte? Porque existe um debate sobre isso. Existe uma teologia mais universalista, né? Eu não sei exatamente qual é o nome, aí me ajuda aí, Fábio. É universalismo, né? Universalismo. Que crê que todos serão salvos. Todos. Né?
Só que o que a gente está apresentando aqui é um diferente. Olha, a gente está dizendo que, seguinte, quem não tiver o Espírito não será salvo. Em Apocalipse, nós vamos ver que vai ter um cara crachá, né? Como é que vai ser o cara crachá? Existe um selo, né? Ele usa, né, o selo como um símbolo, né? Um selo real. Vocês já viram filmes, assim? Como é que era o selo na época? Nos filmes lá medievais, né? Eles derretiam, né, uma cera, né? Aí vinham com um anel, né? E carimbava ali e selava. Era uma carta, né? Aquela carta você não consegue abrir sem tirar o selo. E aquele selo, ele denota de onde é a origem. Ó, esse selo aqui é um selo real, né? Então, isso aqui veio de um rei. Então, ele vai usar esse simbolismo, que eu acho até interessante, para dizer, ó, o Espírito de Deus é esse selo. E o texto fala que vai abrir o selo, né? Ou seja, esse selo, quem selou foi quem? Quem tem o anel? Né? Então, Deus, ele nos selou com o Espírito. Então, quem não tiver o selo, não é carta real. Entende? É a brincadeira? Ele nos faz membro do corpo de Cristo. Então, se o Espírito... Aí, beleza, eu não vou adiantar não. Mas vamos lá. Mas pegaram já a ideia? Ó, ele nos faz membro do corpo de Cristo. Ou seja, eu tenho um corpo, mas nós somos também juntos o quê? Um corpo. Nos tornamos participantes da natureza divina. Nós não somos deuses, ok? A gente não é Deus, mas a gente agora participa de um elemento divino. Existe um elemento divino em nós, que é o Espírito. Então a gente participa disso, dessa natureza. Também é o agente da nossa santificação. É possível uma pessoa ser salva e não ter esse zelo cotidiano da vida com Deus? Não teve tempo de desenvolver, né, a vida cristã. Uhum. Isso é um outro tema também polêmico, porque a salvação é um ato, a gente já bateu aqui, certo? Mas a santificação não, é um processo. Sim. Mas assim, a gente precisa entender também que existe uma imaturidade espiritual. Então, cada pessoa vai desenvolver a sua espiritualidade com o Espírito. É o Espírito de Deus que nos auxilia nessa maturação. Então, quando fala de santificação... é o microfone, pega aí. Quando a gente fala de santificação, é um processo, mas no ato da salvação, o Senhor nos torna santos também, né? Então, nesse caso aí, ele não tem um processo, mas Deus já santificou ele, já tornou ele separado, já singular, o separou, isso. Propriedade exclusiva, entendeu? É porque eu acabei limitando a santificação a só a essa vida, mas de fato, a santificação também tem esse ato da separação. Ele reservou essa pessoa para ele, pronto. Obra divina. Né? Obra divina. Mas a gente tem um trabalho a ser feito. Existe um zelo nosso. Existe eu acho que a palavra melhor é, existe um relacionamento nosso com esse Espírito. Ou seja, se esse Espírito vive em nós, agora eu vou me relacionar todos os dias com ele. Lembra? Intimidade. Às vezes, inclusive, aceitar as mudanças que ele está fazendo. Lembra que eu brinquei no início? É um processo de maturidade contínuo, né? Eu vejo assim, tem certas coisas que a gente faz hoje, vamos supor, a gente aceitou Jesus e tal, teve toda aquela transformação, mas determinada coisa hoje não me faz mal. Mas
Mas aí, conforme vai passando o tempo, o Espírito vai trazendo essa maturidade espiritual pra gente e tal, e a gente vai entendendo que aquilo ali não é o que o Espírito quer pra gente. Então, eu acho que é um processo de mudança e transformação contínuo, vindo também conforme a intimidade vai aumentando, a busca vai aumentando, você vai entendendo certos aspectos que você até então antes não achava que não tinha nada a ver. Entendeu? Então, assim, é um processo contínuo. Eu acho que você vai ter 40, 50 anos de igreja, de cristão, e vai continuar mudando, transformando dia após dia. Tranquilo? Isso aqui tá... Então, é exatamente isso. E aí, a gente volta à questão. É possível alguém não desenvolver esse relacionamento? Ou seja, o Espírito, ele habita na casa da pessoa, está lá, mas eles estão ali em constante conflito. Então, a maturidade espiritual, ela se dá através desse relacionamento. É como um casamento. Num casamento, você está trazendo uma pessoa para dentro da sua casa, não é? Na verdade, você está construindo uma casa junto com outra pessoa. Essa é a forma correta, né, de dizer. Então eu e a Carla, quando nós nos casamos, a gente passou a habitar numa mesma casa. E ali existem negociações. Então eu quero de um jeito, ela quer de outro, geralmente ela ganha, né? É o jeito dela. É. Então esse relacionamento está nesse aceitar. E você assim, tá bom, você aceita pelo bem do relacionamento. Então, nesse relacionamento com Deus, você pode acabar vivendo em constante conflito, mas não tem divórcio. Entende? Então, isso vai nos moldando essa maturidade, esse desenvolvimento, esse crescimento. Então, e essa era a confusão que estava acontecendo. Porque, imagina, uma pessoa achar que essa maturidade espiritual vem das manifestações de êxtase que aquelas pessoas estavam produzindo. Então, o apóstolo Paulo está meio que corrigindo isso. E ele vai falar de outros aspectos que, de fato, demonstram se aquelas pessoas estão realmente amadurecendo, ou seja, estão desenvolvendo seu relacionamento com o Espírito. Tranquilo? Então, o Espírito Santo faz de cada um de nós o seu santuário, ao mesmo tempo que juntos formamos esse santuário. Né? Então, eu sou um santuário, mas eu não sou um santuário sozinho. Né? Então, e aí a gente... não vou deixar mais para o final. Vamos lá. Não vou dar spoiler. Segundo, qual é o resultado? Né? Agora vamos entrar de forma mais específica. Qual é o resultado em mim? Então, quando um indivíduo ali aceita Jesus, aceita Cristo como seu salvador pessoal, o Espírito dá ao crente a vida de Deus, a vida eterna, que é realmente a sua própria natureza. E o Espírito Santo passa a viver dentro dele espiritualmente. Que aí isso responde, né, vou colocar até de uma forma infantil, tá? Aquela infantilidade minha da questão do espaço. Lembra que eu falei? Aquela mente científica, que não sei o que quer entender o espaço. Eu até fiz uma brincadeira um tempo atrás sobre a questão se dois corpos podem habitar o mesmo, né? O Espírito Santo, ele passa a viver dentro dele espiritualmente. O fato de que o corpo do crente é comparado a um santuário onde o Espírito Santo vive e nos ajuda a entender de que a habitação do Espírito Santo realmente se trata. A palavra santuário é usada para descrever o Santo dos Santos. Lembram quando a gente falou lá sobre as alianças, que a gente falou sobre o tabernáculo, né? E a gente falou ali os graus, né? Você tem ali o átrio, né? Que é a parte mais externa. Você tem ali o lugar santo, santíssimo, né? Que é o Santo dos Santos. Então, o que ele está dizendo, e tem um vídeo que a gente também colocou, não sei se os irmãos lembram, que em Jesus, após Jesus, ele pega aquele espaço, a representatividade daquele espaço, porque a gente vai lembrar também que a gente estudou que Deus, ele é onipresente, a gente não pode esquecer disso, mas aquele espaço que representa a presença dele, o santuário dele, onde o culto acontece, onde o sacrifício acontece, onde a adoração acontece, onde o sacerdote, ele se relaciona com esse Deus de forma singular, agora está em cada um de nós. E nós somos esse santuário ambulante, né? É por isso que às vezes, né, alguns pregadores vão colocar onde você tocar, né, a planta do seu pé,
Ou seja, de fato, onde você está é um lugar santo. Onde você pisa é um lugar santo. Por quê? Porque você carrega isso. É uma responsabilidade muito grande. Muda muita. Eu não sei se, assim, se é possível ter uma vida sabendo disso tudo, né? Você conseguir, assim, o pecado ele nos impulsiona, mas esse zelo, essa alfinetada de dentro para fora, sabe? Que o Espírito vai cutucando, olha, lembra, sabe? Isso é importante para nosso desenvolvimento. É isso que vai ajudando, é isso que é o temor, essa consciência de que isso está acontecendo, né? Então, ó, o Espírito vive no crente, ele causa alguns resultados. Vamos lá, o primeiro, o Espírito confirma para o crente que ele pertence ao Senhor e é herdeiro de Deus e cordeiro com Cristo, né? A gente falou isso já, aqui o Fábio trouxe, nos lembra isso, né? Ele pertence, ele nos sela e nos coloca nesse estado de pertencimento. O Espírito ajuda o crente a entender e aplicar a Escritura na sua vida diária. Então, é o Espírito de Deus em nós que nos conduz, que vai nos ajudando. Ele é o nosso ajudador, né? Ele é o nosso Google, né? Quem é que usa muito Google aí, né? Hoje eu estava com problema ali com a câmera, né? Eu cheguei aqui, fiquei, nossa, essa câmera não tá, a tela tá apagando, e eu clico aqui, clico ali, nada funcionava. Eu fui lá e perguntei, né, o pai dos burros, né? Por que está acontecendo isso? Ele me respondeu, eu fui lá e fiz e funcionou. E o Espírito é essa pessoa que está disponível para as nossas questões. Eu não sei se você tem, eu tenho muitas. Eu tenho muitas. E às vezes ele responde, às vezes não. E em casa é a mesma coisa. Às vezes eu pergunto as coisas para a Carla, ela não me responde também. Mas relacionamento é isso. Nem ouve. Aí é pesado. Esqueci. Então, mas isso não vai acontecer com o Espírito. Ele sabe da sua pergunta, ele não vai esquecer da sua pergunta, mas ele vai ter a resposta, mas ele vai talvez dizer, você não está preparado ainda para... Vou mudar de assunto. E às vezes isso acontece. Já aconteceu muito comigo isso, sabe? De eu ter algumas questões assim, e ele mudar de assunto e assim, cara, foi melhor ter mudado de assunto mesmo, porque esse negócio... E ficou para trás aquela pergunta. Ficou assim, ficou no limbo, porque não é interessante, não era tão interessante assim. Até hoje eu não sei a resposta. Mas ele me trouxe algo mais interessante, ele me mostrou algo mais... Sabe, é esse o relacionamento legal com o Espírito, né? O Espírito enriquece a vida de oração do crente e intercede por ele em oração. Aí, ó, o ministério de intercessão, né? Gente, não existe oração que o Espírito não está ouvindo. Não existe oração que ele não seja capaz de interpretar. Às vezes a gente fala do nosso jeito, né? Mas ele não vai só usar as palavras que a gente usa, ele vai usar todo o contexto, ele sabe o que está passando, ele sabe o seu sentimento, ele sabe tudo. Então ele vai pegar as suas palavras e dizer, olha, você está esquecendo de alguma coisa. Ele vai trabalhar de forma a interceder, porque eu não sei expressar exatamente o que eu quero. Então, oi? Exatamente. Então ele é aquele que intercede, ou seja, ele é aquele que entende o que você está falando e aonde você está querendo chegar, né? De uma forma talvez simbólica ou não, né? E de pegar essa oração, empacotar, né? E levar até Deus, né? Claro que eu estou assim sendo uma metáfora, mas percebe? Ele é aquele que nos entende, ele é aquele que nos conhece. Por quê? Porque ele mora em nós, então ele é íntimo de nós, ele sabe como é que estão, ele sabe onde as coisas estão, ele sabe o que ele já mudou, o que falta mudar ainda. Ele conhece as nossas brigas, as nossas queixas, ele conhece as nossas infantilidades, ele sabe aonde a gente já evoluiu, ele conhece as nossas cicatrizes emocionais. Percebe? Então, ele é aquele que, ele está pronto para ouvir. Só é você se abrir para ele e falar. Então, a oração, né, ela deixa de ser aquela coisa
do Harry Potter, né? Como é que o Harry Potter faz para poder fazer a mágica dele? Ele fala uma palavra mágica, né? Às vezes a gente tem que ter cuidado com isso, né? Porque a gente transforma a nossa oração em umas palavras mágicas para ver se as coisas acontecem. E não é assim, né? Ou seja, é um espírito que está tentando, ele está se envolvendo conosco na nossa oração para entender, né, o movimento. E se for o caso, para conduzir, que geralmente é o que acontece, para conduzir esse movimento. Ó, você está indo por um caminho errado, é aqui, ó. E aí ele quase que conduz a nossa oração, né? Ele quase que coloca as palavras na nossa boca, quando a sinergia é boa, né? Pode ir. Só um comentário que você estava falando de que ele conhece, né, as nossas lutas e tal. E a palavra diz também que ele nos ensina. Jesus disse, eu estou indo para o Pai, mas eu vou enviar o Consolador. E esse Consolador vai te ensinar acerca de todas as coisas. Então, além dele nos conhecer, ele pode nos ensinar. Às vezes a gente está batendo cabeça e esquece que o Consolador está dentro de nós e ele está apto a nos ensinar. Né? Muitas das coisas a gente pode resolver até rapidamente, né? Só perguntar a ele, me ensina. Né? Porque ele está... né? Jesus disse, ele vai vos ensinar acerca de todas as coisas. Então, todas as coisas, a gente pode perguntar para ele, a gente pode pedir o ensinamento dele. A gente só não pode ser teimoso, né? Ele vai ensinar, tem que ensinar. O professor... Vai para a direita, vai para a esquerda. O Espírito é o nosso professor. Então, vamos, né, nesse aspecto que você está gostando, ele é nosso professor. O professor está falando, ó, é aqui. Aí você, não, é ali. E aí fica, né, aquela teimosia com o professor está falando. Então, tem um coração aprendível. Né? Ou a gente está tentando ensinar o Espírito a fazer o trabalho dele? Às vezes não faz isso? Aí, ó, pronto. Tá muito devagar. Não, a palavra diz o contrário, é o Espírito que vai te ensinar, não é você que vai te ensinar para ele. Exatamente, mas né, é isso que é legal, a gente entender o papel de cada um do processo, né? Qual é o meu papel e qual é o papel dele. O Espírito dá evidência da nossa vida ao produzir o fruto do Espírito na vida do crente. A gente falou sobre isso algumas lições também. O fruto é de quem? E às vezes a gente se gaba, né? Aí a pessoa é amorosa. Olha, fulano é amoroso. Aí ele se gaba, né, de ser amoroso. Fulano é tão bom, né? Fulano é bondoso. Olha como que ele é bom, né? E a pessoa se gaba, né? E o fruto não é da pessoa. Qual é a evidência? A evidência é de que aquela pessoa tem um espírito. É isso que é o legal. O fruto, ele dá essa evidência. Então, quando eu vejo uma pessoa bondosa, e é de saltar os olhos, né? Tem uma pessoa que eu conheci aqui na igreja que, assim, é de saltar os olhos. É impossível você dizer que aquela pessoa não tem o Espírito de Deus. Não vou citar o nome, não, para essa pessoa... Não vou citar o nome, não. Mas, assim, eu sinceramente, quando eu cheguei aqui e o conheci, eu fiquei, assim, muito impactado pela vida. É uma pessoa que tem uma vida, assim, muito genuína. Só que isso evidencia o Espírito de Deus que habita nela. Porque talvez, e com certeza, né? Talvez não, com certeza, se o Espírito de Deus não habitasse naquela pessoa, talvez a minha experiência fosse outra. Ainda que ela tivesse alguma qualidade. Entende isso? É diferente. É diferente as nossas qualidades humanas da qualidade do Espírito. É algo, tipo assim, singular. É singular. Então, isso não é para a gente julgar, no sentido de julgar o outro, sabe? Mas é no sentido da gente aprender, né? E também da gente permitir que o Espírito nos conduza, né, nas nossas relações. Por que eu estou falando isso? A gente tem falado um pouco aqui da importância da escola bíblica. Na minha opinião, a principal importância da escola bíblica é eu aprender de Deus, desse Espírito que habita em mim, com os irmãos. Porque eu acredito que existem coisas que o Espírito faz na vida dos irmãos que ele não fez ou não fará na minha, mas que me ensina sobre ele. Isso me ajuda a interpretar a vida. Então, e aí eu vou ser muito prático. Quando eu vou lá para o YouTube e assisto uma mensagem, eu preciso pedir o Espírito para que ele me diga, né? É isso mesmo, não é? Essa provocação ela é importante para o meu
aprendizado, porque senão eu absorvo tudo e não absorvo nada. Entende? Eu estava conversando com o pastor, com algumas pessoas, né? Essas conversas de corredor, né? E aí eu estava lembrando de um pastor que eu gosto muito, assim, da mensagem dele, mas ele citou ele fez uma interpretação que eu achei estranha. Aí eu achei estranho, assim, até comentei com o Fábio, né? Mandei para o Fábio, mandei para algumas pessoas. Eu achei estranho, eu pedi assim, me ajuda. Aí eu fui lá no texto, eu fui no texto, não achei o que ele falou. Fui não sei aonde, não achei, e não sei como, me explica. Aí, não é isso. Ou seja, mesmo aquela pessoa que eu admiro, pode, pela vaidade, né? Pela vaidade de inovar na mensagem, de trazer uma coisa nova e tal, às vezes acontece. E eu não posso ser cego, entende? Então, o meu trabalho, a minha relação com o Espírito não pode ser, ela precisa se desenvolver a ponto de eu ser capaz de entender o movimento do que está acontecendo e participar dele se for genuíno e não participar quando não for. Uhum. Pegando um gancho no que você falou, é muito importante o fato de, não sei se você lembra, quando a gente ouvia muito nas igrejas, de 1000 passará, de 2000 não passarás. Né? Nós vamos ver pastores falando isso no púlpito. E nós vamos ver que isso deixou muita gente atordoado, né? Então, é dentro disso aí que você está falando. E é algo que eu não consigo esquecer, né? Porque eu até vejo que eu acho que depois de 2000, muita gente quis ser crente, sabe? Eu vi assim, porque, tipo, será que de 2000 e pouco passará, né? De 2002, mas é algo que a gente tem que realmente discernir e procurar mesmo, porque falam coisas que a gente tem que procurar o entendimento, mesmo que a gente busque outra pessoa, porque realmente é algo bastante sério. Muito bom, muito bom. Essa lembrança, essas lembranças são boas porque nos ajudam, né, a ilustrar. Aí o terceiro ponto, quais os resultados em nós? A gente falou do resultado individual. E na igreja, no coletivo? Aí eu quero jogar a bola para vocês agora. Qual é o resultado disso tudo no coletivo, na igreja? Como que vocês imaginam uma igreja em que cada indivíduo zela por esse espírito, né, se conecta com esse espírito? Como que seria a nossa relação aqui? Como que... Top, né? Pode falar. Cadê o... Eu imagino uma igreja que tenha sua comunhão, não de uma maneira perfeita, porque eu acho que essa perfeição a gente não alcança aqui. Pelo menos eu creio assim, as nossas falhas ainda serão nossas falhas, e eu acredito que seria uma empresa, falando de job, seria uma igreja que teria melhor compreensão do outro, teria uma visão melhor do outro, teria uma transparência melhor do outro, saberia entender as falhas do outro, porque eu acho que tudo que a Bíblia prega, ela prega para que a gente mude para atingir o outro, e não a nós mesmos. E nós somos abastecidos com essas mudanças, porque a gente percebe o quão bondoso é o agir do Espírito na nossa vida, que impacta a vida do nosso irmão. Então, eu acredito que a comunhão com o Espírito em sua totalidade seria uma igreja pautada nisso, nesse fundamento. Mais alguém? Como que seria essa igreja aí? Fala aí. Além disso que o nosso irmão falou, eu acho que também assim, o Espírito agindo na vida de cada um, de acordo com as particularidades, individualidades, da maneira que o Espírito vai se manifestar na vida de cada um, vai ser fundamental, né, para que o corpo de Cristo seja formado
e a igreja possa fluir em todos os dons necessários para que seja um corpo de Cristo genuíno. Eu acredito também, complementando, que tem essa... Eu acredito que o Lula tem algo a me passar de Deus que eu não vou descobrir sozinho, só tendo comunhão com Ele, entendeu? Eu acho que cada um tem esse imprint divino, esse insight, é dom, seja como for. Tem uma maneira de Deus tratar na vida dele que eu só vou aprender se eu tiver comunhão com Ele. Eu não vou receber tudo de Deus sozinho. É uma regra que o Senhor criou. Ele falou, você vai ter que ser no corpo. Não tem como você desenvolver espiritualmente tendo uma vida individual somente com Deus. É muito bom, você cresce, você desenvolve, tendo a sua comunhão pessoal. Isso desenvolve a sua vida pessoal? Desenvolve. Mas você não chega a uma plenitude sem o corpo. A realidade, a Bíblia sempre está apontando para isso. A sua plenitude está ligada ao corpo de Cristo. Isso um pouco que responde o Espírito em nós. Uhum. Responde, exatamente. Então o Espírito habita em nós. Ele habita em mim e em nós. Questionamento agora, né? Mas também a gente tem que estar com os ouvidos bem abertos e ter essa obediência, né? Porque às vezes ele está até falando e você sabe que ele está falando, que essa transformação tem que ser sua, né? Mas a carne às vezes quer falar mais alto, né, do que o Espírito. Então, né, que nós possamos, né, orar, prestar atenção, porque para ter essa transformação a gente também precisa ser obediente. Exatamente. Eu quero fazer uma provocação a vocês, que é o seguinte. Lembra que eu fiz aqui uma analogia com o casamento, né? Ou seja, eu tenho a minha esposa, né? Eu e minha esposa, nós moramos juntos na mesma casa, e isso existe um relacionamento ali espacial, inclusive. Mas não só espacial. Quando a gente não está junto, o relacionamento continua, né? Mas só que essa analogia ela é muito limitada. Qual é a limitação dessa analogia? Porque no caso do Espírito, o mesmo Espírito que habita em mim habita no Fábio. E eu de maneira alguma permitiria, né, que a minha esposa morasse na casa de outra pessoa. Percebem isso? Então, no casamento, eu tenho uma esposa, o Fábio tem a esposa dele, o Lula tem a dele, e cada um tem a sua experiência com a sua esposa, mas nessa relação do Espírito não. O mesmo Espírito que eu me relaciono é o mesmo que o Fábio se relaciona, é o mesmo que o Lula se relaciona. Ou seja, ele está morando em mim, mas está morando no meu irmão. Ele age da mesma maneira, a transformação de cada um igual. Sim. Mas aí eu quero trazer um outro ponto, que é a questão... Vocês não têm ciúmes disso não, gente? Vocês não têm ciúme, não? Ciúme do Espírito? Isso é um bom ciúme. Tem gente que é melhor do que eu. Poxa, você vem aqui, me dá bronca, mas no outro lá você glorifica, né? Isso não acontece no nosso meio? A gente não age com ciúmes? Do que para um, do que para outro, né? Na minha casa você faz... A minha casa é é um apartamento 4x4, mas no irmão é uma mansão. A gente vai ver que os profetas faziam questionamentos nesse nível, né? Eles faziam questionamentos tipo, por que uns prosperam e outros não? Percebe isso? Agora, aí se a gente mudar a chave, e se eu fosse uma pessoa curiosa? Se eu fosse uma pessoa curiosa do tipo, eu quero aprender com esse Espírito e estou aprendendo com ele, mas eu estou tão curioso com o que ele faz que eu quero também entender o que ele está fazendo na vida do meu irmão. Só que não tem como eu saber disso se eu não estar com ele, se eu não andar com ele. Entende isso? Isso não muda a nossa comunhão? Eu vejo que não muda só a nossa comunhão, como também abre a nossa mente e eu vou ser bem sincero, em alguns pontos o temor. Eu falo, quero passar por isso aí não. Exato. É uma parada que eu, tipo assim, que eu vejo a minha limitação, que me faz enxergar o meu limite. Eu falo, a gente fala de se aprofundar com o Espírito. Uhum. Só que aí quando a gente vê na vida do nosso irmão uma coisa que Deus está fazendo, você já
bota o pé no freio. Não, peraí. É, exato, esse é um ponto interessante. Inclusive, nas nossas células, a gente percebe algo nesse sentido, né? Porque quando a gente abre ali para o momento de oração, às vezes um irmão traz um agradecimento, o outro traz uma luta. E é o mesmo espírito. Por que um está agradecendo, o outro está... Entende? É claro que a gente vai desenvolver isso, a gente vai entender, mas essa curiosidade de entender esse movimento que Deus está fazendo, que está corrigindo um, e o outro já passou pelo deserto, ele está num outro momento, e o outro está chegando, está vivendo e você começa a perceber o Espírito se movendo em nós. Não tem como fazer isso, não tem como você experimentar disso se não seja numa igreja. Não tem como. É uma pergunta que eu queria. É porque, ultimamente, nesse tempo contemporâneo, eu tenho visto que, quando a gente analisa a carta de Gálatas, né, dos frutos do Espírito, o pessoal fala da positividade dos frutos, né? Amor, mansidão, domínio próprio, benignidade, longanimidade. E muito se confunde isso no tempo contemporâneo com positivismo. Então, eu vejo assim, foi o exemplo que você deu. Talvez com o mesmo exemplo, vem aí, deu testemunho de gratidão, e outro vem e deu um testemunho de luta. Qual que está certo? As duas coisas, porque tem uma provocação que eu acho que vê se faz sentido o que você está fazendo, a sua pergunta. Tem uma provocação que é o seguinte: o que significa um deserto? Quando uma pessoa diz, estou passando por um deserto, o que significa? Isso significa para alguns uma prova, mas para outros isso pode significar um novo. Eu vou explicar. Para um inovador, o deserto é um lugar onde ninguém chegou. Não é? Ou seja, ele é inovador. Ele está olhando assim, cara, ninguém chegou lá, eu vou chegar primeiro. Só que quando ele está lá, não tem ninguém. Ele está onde? Ele está num deserto. Só que aí ele vai para o deserto. Nesse cenário da inovação, ele vai para o deserto, ele vai sofrer no deserto, porque ele está sozinho, porque o deserto é árido, porque ainda não foi plantado nada, então ele vai sofrer no deserto, mas ele também vai preparar aquele deserto para que as pessoas cheguem lá. Então o visionário ele não faz isso, ele apresenta um novo, ele vai sozinho, ele é questionado, ele é chamado de doido, mas em algum momento aquilo faz sentido e daqui a pouco tem uma comunidade ali. A gente vê isso no mundo da tecnologia, a gente vê isso em vários universos, pessoas que eram Tesla. Se vocês estudarem Tesla, você vê que o cara era louco. O cara falava numa época que um dia será possível uma pessoa se falar com a outra a distância absurda, quilômetros. As pessoas esse cara é doido. Né? E hoje a gente vê que isso é a coisa mais elementar da vida. Tipo, uma criança manda um gugu dadá para a avó lá no outro lado do mundo. Entende? Então, ele chegou primeiro, ele viu e ele sofreu o deserto, porque ele não ficou bilionário com a inovação. Muita gente ficou muito rica por causa dele hoje. Muita gente hoje é muito rica por causa dele, mas ele sofreu muito. Ele pegou um dinheiro emprestado e não pagou. Porque ele quebrou. Ele quebrou. Então, ele foi um cara muito visionário, mas que deixou um legado. E, às vezes, esse é um sofrimento de alguém que é conduzido. A Bíblia vai dizer que Jesus ele foi conduzido pelo Espírito ao deserto. Ele foi conduzido, e ali ele sofreu no deserto. E ele tinha que sofrer no deserto, porque ele estava se preparando para algo inovador que ele estava fazendo na sua época. Então, às vezes, é uma questão de olhar também, né? O fruto do Espírito, né, como ele falou, ele tem esse aspecto positivo, porque o Espírito ele tem essas qualidades. É da qualidade do Espírito. As consequências de você dizer, eu aceito esse caminho que o Espírito está me levando, é que vai te levar para um lugar que não está pronto. Mas é essa a proposta. Deus quer usar você nesse lugar. Pensa nos missionários, que chega num país que não tem... Ele vai começar do zero o negócio ali. E aí, ele, às vezes, é uma célula, né? É um amigo, ele leva para dentro de casa, aí faz lá um café com um biscoitinho, né? Faz um bolo
de cenoura com chocolate, né? E vai ganhando, ganha uma família, ganha outra. Daqui a pouco, quando a gente vai ver, aí, tempo depois, a gente vê lá, né? Porque na China hoje tem tantas igrejas, pessoas, né? A gente às vezes vê vídeos na África, né? Em alguns países, né? Aquele movimento absurdo e tal. Mas, cara, alguém passou no deserto ali, né? Alguém sofreu bastante para aquilo ali começar. Eu acho que um dos maiores perigos que tem é as pessoas desprezarem esses desertos. Opa. Porque, por exemplo, hoje eu entendo que cada um de nós aqui tem um deserto diferente para poder passar, para poder aprender e exercer aquilo que Deus está querendo ensinar para a gente. Tem o Ademar de Campos, tem uma mensagem dele que eu achei muito interessante, que ele fala o seguinte, e realmente está na Bíblia, que quando Moisés vai libertar o povo, ele chega para Faraó e fala assim, ó, deixa meu povo ir, que eles precisam celebrar uma festa no deserto. Quem é que faz festa no deserto? Então, assim, o deserto é um momento que a gente tem que passar, mas celebrando, entendendo que a gente está sendo aperfeiçoado para atingir um determinado propósito. E assim, por que eu digo isso? Porque tem gente, eu estou falando que tem gente, mas eu passei um bom período da minha vida tentando entender por que eu estava passando por aquilo ali, porque tinha gente pregando o seguinte, cara, se você está passando por isso aqui, tem alguma coisa de errado. Mas não tem nada de errado, é Deus que está tratando você, está te moldando para você chegar no objetivo final. Então, assim, eu acho que mais importante é você entender de Deus por que você está passando por aquele deserto ali. E não ficar ouvindo A ou B, dizendo, se você está nessa situação, é porque tem alguma coisa de errado. Na verdade, não tem, é Deus que está trabalhando, está agindo ali. Isso ajuda a gente a entender Paulo na prisão. Pô, o cara tá lá, tá sofrendo, não sei o quê, mas tá adorando. A cabeça dele é outra, a mente dele, ele sabe, cara, eu estou inovando, estou fazendo algo novo, Deus está me conduzindo a algo novo. Então, tipo, isso que eu estou vivendo aqui parte do processo. E, de fato, ele estava certo, que depois que a gente vai ver a obra dele, né, como foi maravilhoso o que o Espírito fez nele. Que é importante a gente dar nome, né, ao autor da obra, né? O autor da obra é o Espírito de Deus em Paulo. Romanos 8, 28, acho que a gente deve falar mais à frente um pouco sobre isso, não sei, depende do professor, né? Romanos 8, 28... É bom você falar que já estou indo para o final. É que já falei. Romanos 8, 28 fala sobre todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, foram chamados pelo seu decreto, porque aqueles que Deus elegeu também predestinou para serem feitos conforme a imagem do seu Filho. Então, assim, o texto, se você for pegar o contexto todo, ele fala que o propósito principal de Deus e todo o trabalho do Espírito Santo, está em 2 Coríntios capítulo 3 também, é nos conformar a Cristo, né? É nos tornar semelhantes a Ele. Coisas boas ou coisas ruins que acontecem na nossa vida são para nos tornar semelhantes a Cristo. Ele usa tudo, todas as circunstâncias, relacionamentos, e tem um texto de 1 Tessalonicenses capítulo 1, eu não lembro o versículo agora, que vai falar que esse poder do Espírito Santo que nos reveste, ele nos reveste para nos dar perseverança e paciência, que a perseverança é para lidar com situações difíceis e a paciência é para lidar com pessoas difíceis. É muito interessante isso. Então, o poder do Espírito vem para isso, justamente para isso. E o alvo de Deus é Cristo. Alvo de Deus é que o Lula prospere financeiramente cada vez mais. Receba! Under hell e plastic hell. É isso aí, é o mistério de Deus. Mas isso tudo é o que acompanha o processo. Porque o alvo de Deus é que ele seja semelhante a Cristo. Deus sabe que prosperando ele se torna cada vez mais semelhante a Cristo. Porque ele é generoso, porque... Está entendendo? Então, bênção ou coisa ruim, aparentemente, tudo é para te levar a Cristo. Se tu está passando pelo deserto, é que Deus quer te fazer igual a Jesus. Se está dando bom para você, Deus quer te fazer igual a Jesus. O resto é só os acessórios do caminho. Legal, legal. Então, a gente, em terceiro aqui, quando a gente está falando desses resultados em nós, a gente precisa lembrar, a gente falou aqui da questão do santuário,
E a gente vai perceber que existem pessoas que querem destruir o santuário de Deus, né? Existem pessoas, existem circunstâncias que existem para destruir o santuário de Deus. Numa certa época, esse santuário era físico, né? Ele era material, né? Então você tinha lá um objeto que estava lá, né? Teve um momento que ele foi roubado, né? Então a gente vai perceber que hoje a gente carrega isso em nós. Então isso vai acontecer. A sua vida vai contrastar com um mundo que quer te destruir. Não é que ele quer destruir você, seu CPF. Você, sinceramente, você, a gente é pó. Mas existe um santuário em nós. É isso que a gente individualiza muito, a gente se acha muito, né? A gente acha que a prova que a gente está passando é porque a gente é especial. Você só está passando por isso porque existe um Espírito de Deus em você. Jesus, ele fala isso, ó, quando alguém fala... Quando você tem um texto que acho que é Lucas 10, que ele dá algumas auxílios, né, aos discípulos para que eles fossem nas casas pregar o evangelho. Vocês lembram desse texto? E aí ele fala algumas coisas desse tipo, né? Se alguém te receber, entra, né? Toma um cafezinho, aceita o bolo e tal. Ele dá esses conselhos. Mas se não te receber? Exatamente. Então, porque não é você, eles não estão te rejeitando. Eles estão rejeitando a mim, não é isso que Jesus fala? Só que a gente acha que aí a gente entra em crise, aí tem que fazer terapia. Porque fulano não quer mais falar comigo. Não é verdade? E aí Jesus está dizendo o seguinte, gente, não é você, é porque eu entrei na tua casa. Né? Talvez se eu não tivesse entrado na tua casa, você seria a pessoa mais popular aí, ó, do bairro. Ia sentar em todas as mesas, ia beber com todo mundo, você ia estar bem, você ia ser uma pessoa bem aceita. Mas como eu entrei na sua vida e comecei a mexer aqui as coisas, aí eles estão me rejeitando, eles não me querem. Tem um vídeo muito bom, antigo, eu acho que é da Roda Viva, com eu não vou lembrar o nome dela, é uma senhora que ela é da Mangueira. Vocês já viram esse vídeo? E ela está fazendo uma queixa ali, né? Ela faz uma queixa. A queixa dela é o seguinte, que lá na Mangueira, na escola de samba, né, sempre foi muito bom, né? As conquistas, aquela coisa toda, a comunidade unida e tal. Mas desde que chegou o pessoal da Bíblia, né? A juventude não quer mais saber de ir para lá, de sambar e tudo mais. E ela faz uma queixa, né? Até assim, é fofo ela falando. Porque é uma assim. Aí ela fala do neto dela, porque o meu neto, depois que ele começou a andar com o pessoal da Bíblia, ele não quer, e ela fala isso com uma frustração tão grande, né? E assim, ao mesmo lado que eu me simpatizo com ela, né? Porque é uma senhora que ela tem uma cultura. Oi? Tá acabando com a ala das baianas. Ao mesmo tempo que eu me simpatizo com ela, porque ela está apresentando uma dor, né, cultural até, ao mesmo tempo ela está trazendo algo que é o seguinte, olha, existe um contraste que ela percebe. Ou seja, ela é incapaz de não perceber que aquelas pessoas que ela chamam de Bíblia, os da Bíblia, são pessoas diferentes. Mudou ambiente, mudou cultura, não é mais como era antes. Isso que o Espírito faz. Então, esse tipo de coisa, esse tipo de testemunho, principalmente quando vem de alguém que não é cristão, te deixa assim, isso é um fruto do Espírito. Não tem como isso acontecer se não for o Espírito. Isso é coisa do Espírito. Tranquilo? Então, o Espírito Santo, ele habita trazendo edificação, qualidade, plenitude. Isso ocorre somente unindo a igreja. Irmãos, não tem como a gente ser... Tem um assunto que eu fiquei pensando muito se eu trazer ou não, que é a questão dos desigrejados. Sabe, essa afirmação de que você pode se relacionar com Deus sem estar em comunhão. Eu tenho muitas dúvidas sobre isso. E isso é muito perigoso. Porque você sair daqui hoje, agora você aprendeu que o Espírito de Deus habita em você, você sabe que você não precisa mais da igreja. Né?
Aí eu fiz uma provocação até para o Fábio. Falei assim, Fábio, se o Espírito habita em mim e ele me conduz, ele vai me conduzir para fora da igreja? Né? Para onde que ele está me conduzindo? Ah, mas a igreja é muito complicada, as pessoas são assim, são assadas. Pois é o Espírito que está trabalhando isso. É isso que ele está trabalhando, é isso que ele está fazendo. Esse é o processo nosso. É você. Você que é o problema. Sim. É humildade, né? Hoje tem uma realidade que é a igreja virtual. Polêmico isso aí. Porque assim, lá na antiga igreja, eu comecei a fazer um trabalho de transmissão dos cultos. Transmissão, né? Culto online. Mas a minha intenção com isso era fazer o quê? Alcançar quem realmente não poderia Está presente, né? estar presente. Eu até usei o exemplo do Cian Frank. Ele passou 300 e tantos dias no Alasca em missão. Lá ele não conseguia ter contato com ninguém. Ele tinha uma base lá da Marinha, ele ficava lá juntamente com a equipe, uma equipe de cientistas lá. Ele falou que olhava para um lado, para o outro, só via neve, mais nada. Tinha um sinalzinho de internet lá. Assim, então, na minha cabeça, qual era a proposta? O culto online é para essa pessoa, para essas pessoas que estão lá, que não tem como mesmo estar num ambiente de igreja e poder participar do culto. Agora, a pessoa que está em casa, que tem possibilidade de vir para a igreja, de estar junto, né, num ajuntamento, essa pessoa, mesmo ela de casa, ela está em comunhão ali com a igreja? O questionamento meu maior não é nem o estar presente fisicamente, mas é exatamente o meu questionamento maior é a questão da comunhão. Como que funciona essa comunhão à distância, né? Eu confesso que essa é uma preocupação para mim, particularmente minha, assim, é uma preocupação secundária. A minha preocupação primária é a habitação do Espírito Santo. Essa é uma preocupação primária. Por quê? Porque se a pessoa ela tem o Espírito de Deus, ela está salva. Amém? Amém. Agora, esse processo que vai levar ela ou não, as circunstâncias e tudo mais, é algo que o Espírito vai trabalhar na vida dela, e eu creio. Se vai conseguir, eu não sei, mas a minha preocupação primária porque eu acho complicado uma pessoa que diz que tem um Espírito de Deus, mas ela está sendo conduzida por uma ideia de que ela não precisa. Isso que me preocupa, porque será que é o Espírito de Deus que realmente habita ali? Então, essa é a minha dúvida. Mas a questão do desigrejado, para mim, é muito assim, existe um recorte, porque, de fato, existem pessoas que não têm condições de estar presente, e eu acho que nem a questão de estar presente, a questão é a comunhão. Porque o estar presente ajuda a gente a estabelecer essa comunhão, mas ela ajuda, assim, em termos, porque a nossa presença aqui, ela é muito sazonal. Então, esse nosso relacionamento aqui, ele é muito conveniente. A gente chega aqui tal hora e sai tal hora. A gente não está junto sempre. Então, os nossos conflitos aqui, eles são sazonais. A gente precisa ampliar isso aí para a gente poder, de fato, dizer que tem uma comunhão. Ou seja, existe um a mais aí, entende? Que é mais complicado. Por isso que a gente tenta fazer a célula, faz o culto da juventude, tem os momentos de cada grupo, tem o Elas, faz lá os momentos deles. Por quê? Para tentar ampliar um pouco mais essa coisa da comunhão, porque o presente em si não é também isso tudo de bom, né? É a comunhão. Então, como que eu construo comunhão nesse ambiente, presente ou virtual? Esse é o desafio. Agora, sem comunhão, eu acho difícil. Como que o Espírito de Deus vai conduzir alguém para fora da comunhão, né? Eu acho que esse é o problema. Era mais ou menos isso que eu ia falar. Eu acredito também que uma pessoa que está sendo habitada pelo Espírito Santo, né? Ela vai tentar fazer o que está escrito na Bíblia.
Pelo menos eu creio que seja assim, né? Você tem que tentar fazer o que está escrito na Bíblia. E se você for ver, a própria Bíblia diz que você tem que congregar. Em Hebreus ele fala, congregai, né? E tudo mais. Então, eu creio assim, você vai tentar fazer o que está falando ali. Lógico que tem as exceções que não podem estar na igreja, mas podendo estar na igreja, eu creio que você vai tentar fazer o que a Bíblia está dizendo. E ali você realmente está tendo a habitação do Espírito Santo. Acho que nós chegamos, igual na época lá dos anos 2000, que estava tendo aqueles debates lá sobre tatuagem e tudo mais, como você mencionou. Eu acho que é inevitável hoje em dia a gente debater sobre isso, né? Onde está a comunhão ou não no ambiente virtual? Eu acho que há diferença do desigrejado que ele não... É um debate, não estou respondendo uma pergunta o certo ou errado, mas eu acho que a gente tem que começar a pensar sobre isso e vai ser inevitável. E está sendo inevitável. A gente já está falando sobre isso. O desigrejado que não tem comunhão com ninguém, ele é crente solo. E da pessoa que, mesmo no ambiente virtual, ela participa de reuniões, ela experimenta a experiência dos outros, fazendo reuniões virtuais, onde um conversa com o outro e vai se aperfeiçoando, né, com as diferenças, né, inclusive. Então, eu acho que isso já é uma realidade e a gente vai ter que ter esse discernimento de quem é realmente desigrejado, totalmente carreira solo, que não responde a ninguém, não está submisso a ninguém, não está inserido mesmo num corpo virtual, do que aquele que, às vezes, mesmo no ambiente virtual, ele se reúne ali, é exposto a uma mensagem semanalmente ou 2 vezes por semana, no ambiente de uma célula virtual, onde ela se encontra, porque hoje em dia você se forma, você faz um curso superior virtualmente. Isso não é legítimo? Hoje em dia você trabalha no ambiente virtual e produz. Você produz. Isso não é legítimo? Então, não tem resposta.